Mateus, capítulo 25, versículos 1 ao 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Como nós vimos semana passada, irmãos, essa parábola aqui ela é riquíssima. E junto com as outras duas parábolas, a anterior, que é do servo fiel e prudente e servo mau, e a da parábola dos talentos, o Senhor ele quer nos mostrar um quadro e vários aspectos desse quadro. Na primeira parábola, ele mostrou um aspecto dos servos vivos, aqueles dois servos, que quando o Senhor voltar, ele vai achar um fazendo o que ele ordenou e o outro não fazendo o que ele ordenou. E ele falou que aquele servo mau seria lançado com os hipócritas e ali haveria choro e ranger de dentes. Na parábola das virgens, o Senhor quer nos mostrar um outro aspecto também do reino dos céus, porque ele fala que o reino dos céus será semelhante. Então, é um outro aspecto do reino dos céus. E nós vimos que as virgens representam os crentes vitoriosos mortos do passado, só que não morreram como mártires do Senhor, mas são crentes vitoriosos, porque eram virgens e todas levavam as suas tochas. E a parábola dos talentos, o Senhor vai nos mostrar um outro aspecto que nós vamos ver a seguir. Então, nos detendo aqui na parábola das 10 virgens, só fazendo uma recapitulação do que nós vimos semana passada, aqui existem muitas figuras. A figura das virgens, a figura da lâmpada, que na verdade é a tocha, a figura do azeite, a figura do sair para encontrar o noivo, a figura do se levantar, a figura do adormecer. Então, isso nos traz muita realidade, irmãos, do que vai acontecer conosco. Vimos que as virgens, todas as 10 eram virgens. E virgem fala de quê, irmãos? Fala de pureza. Fala de santidade interior. Fala de mudança de caráter. E essa mudança de caráter interior, ela é refletida pela tocha que elas levavam. Porque a tocha serve para iluminar o caminho, iluminar um caminho exterior. Elas estavam numa jornada. Elas saíram para encontrar o noivo, enquanto elas estavam vivas peregrinando nessa terra. Então elas tinham uma realidade interior, mostrada, representada pela sua virgindade, pela sua pureza, e tinham um testemunho exterior. Elas tinham obras representada pelas tochas que elas levavam. Isso nós vimos na semana passada.
Elas tinham também, irmãos, as 10 virgens, mais coisas em comum do que diferenças. Todas eram virgens, todas tinham suas lâmpadas e suas tochas, todas saíam ao encontro do noivo, todas dormiram ao mesmo tempo, todas levantaram na mesma hora. Então tinham mais coisas em comum do que diferenças. Porque qual era a única diferença entre elas, irmãos? A única diferença, Rainha, é porque as prudentes tinham um óleo na vasilha, um óleo extra, e as nécias, elas não tinham esse óleo extra. Elas tinham somente as tochas. Não tinham os dons espirituais. Nécias, tolas, loucas, é tudo a mesma palavra, palavras diferentes para falar da mesma realidade delas, né? Então, irmãos, 5 delas eram prudentes e 5 delas eram nécias. E a diferença, irmãos, André, das 5 nécias e 5 prudentes, eram que elas não tinham esse óleo extra. Todas, quando levantaram, Araci, elas levantaram da mesma forma. Então, isso fala muito a nós, Nélio. Todo cristão, ele vai descansar em Deus quando ele morre. Todos vão descansar em paz. Porque estão descansando e estão dormindo no Senhor. A diferença e a realidade de cada cristão, ela vai ser manifestada, irmãos, na ressurreição. Porque aqui fala que todos dormiram da mesma forma. E acordaram da mesma forma. Onde foi que apareceu a diferença entre elas, irmãos? Foi quando dormiram? Foi quando estavam dormindo? A diferença só apareceu, irmão, quando elas levantaram. Quando elas ressuscitaram. Aí que elas foram ver o que estava faltando. Aquele óleo extra. Então é nesse momento que elas vão perceber a diferença. Até então, até o momento, irmãos, elas não perceberam. Da mesma forma que dormiram as prudentes, elas dormiram. Da mesma forma que levantaram, elas levantaram. Da mesma forma que as prudentes pegaram as lâmpadas, as tochas, elas também pegaram. Mas elas viram algo diferente nas prudentes. E olha lá, tem uma vasilha com óleo ali, ó, extra. E minha tocha, ela está acesa, mas ela está se apagando. Não está aqui, ó? Versículo 8, né? E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Ou seja, as prudentes tinham um óleo TT. Porque mesmo que as lâmpadas delas, das prudentes, também estivessem se apagando, elas tinham um óleo extra. Elas estavam seguras, elas estavam tranquilas. Porque elas poderiam abastecer a tocha delas. Então, o que foi falado semana passada? Só para finalizar essa recapitulação e entrarmos na ministração de hoje. O que é fidelidade, irmãos? Fidelidade é você estar preparado no presente para aquilo que o Senhor vai exigir de você. Então, isso é fidelidade. E todas as 10 tinham fidelidade ao Senhor, porque elas eram virgens, eram puras e tinham testemunho, tinham obras. Mas o que é prudência? Prudência? O que é prudência, Caleb? Prudência é você se prevenir para não deixar uma coisa acontecer quando você está prevendo que uma coisa vai acontecer. Mas quando? No presente ou no futuro? Futuro. No futuro. Muito bem. Falou certinho. Prudência, irmãos, consiste em você se preparar não para algo que você precisa hoje, mas para algo que você sabe que você vai precisar no futuro. Eu sei que no futuro eu vou precisar me aposentar. O que eu tenho que fazer hoje? Pagar o INSS. Certo? Isso é o quê? É prudência. E tem pessoas que não têm essa prudência. Né? Vai vivendo o dia de hoje. Eu tenho para hoje? Beleza, estou satisfeito. Vai suprir a necessidade dela para hoje? Vai. Ela vai trabalhar, vai ganhar o salário, vai comprar comida, vai pagar a conta. Está vivendo igual o outro que paga o INSS. Mas esse não paga. Mas os dois estão vivendo igual, irmãos. Da mesma forma. Viaja, compra, vende. Mas um está pagando a previdência. Porque ele sabe que lá na frente ele vai precisar. Ele está sendo prudente.
Quando chegar lá na frente, na hora de se aposentar, o que não foi prudente, o que foi nécio, aí que ele vai perceber a diferença. Caramba, eu não fiz lá atrás o que eu era para ter feito, para poder colher agora. Enquanto o prudente, não, agora eu posso parar de trabalhar, que eu tenho um salário garantido, porque eu paguei o INSS. Então, essa é a diferença, irmãos, das nécias para as prudentes. Então, a prudência, a pessoa prudente se prepara para o que vem depois. É uma antecipação ao que pode ser cobrado mais tarde. E a tolice, irmãos, como que ela se manifesta? A tolice, a necessidade, a insensatez, é manifestada em um contentamento com o presente e a negligência para com os meios necessários para garantir o bem-estar no futuro. Então existiu essa negligência por parte das virgens. Então o que aparece aqui para nós, irmãos? A prudência, ela não é de forma alguma equivalente à santidade. A prudência das virgens, a gente não pode falar que é santidade, porque a santidade está representada pela virgindade delas, uma transformação de caráter interior, e pela tocha, que são as obras. A prudência delas está onde, irmãos? Porque elas se preveniram para o futuro. Não tem a ver com santidade. Assim como a tolice, nada tem a ver com impiedade. Porque muitas vezes a gente confunde, né? Não, virgens nécias. Por quê? Porque pecavam. Né? Porque não tinha uma vida santa. Não tem, essa prudência e essa necessidade não tem a ver com santidade e não tem a ver com pecado, irmãos. A gente achava que era. A nécia era carnal. Não tinha entendimento. Não, é crente carnal, é crente que peca, que não tem a vida santa. Isso a gente falou, né? Medo de mistério. Tem que ter um momento certo para explicar, né? Assim como aquele mordomo, né, Nelly? Que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. E como servo fiel, que alimenta os seus conservos no seu tempo apropriado, com alimento apropriado, né? Essas três parábolas, né, falam da vinda do Senhor. Falam da vinda do Senhor. Do reino, da vinda do Senhor, as três, da figueira, do servo bom e mau e da figueira. E fala da condição, né? Dos crentes, como eles vão ser achados na volta do Senhor. Vamos abrir em Efésios, capítulo 5, irmãos, versículo 17, para nós vermos essa diferença. Efésios, capítulo 5, versículo 17. Fala assim. Efésios, capítulo 5, versículo 17. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Entenderam, irmãos? Eu vou continuar, mas eu quero só explicar esse versículo. Por essa razão, não vos torneis o que, irmãos? Insensatos. É a mesma palavra de Mateus 25. Não vos torneis insensatos. Mas ele está ligando a insensatez a quê? Mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. A insensatez deles aqui, irmãos, está em não compreender qual é a vontade do Senhor. Não está ligado a pecado. Estão percebendo? Discernir a vontade. Né? Então, vamos pegando essas ideias, irmãos. Tem um lugar que a insensatez está ligada a pecado. Agora, tem lugar que a insensatez está ligada, irmãos, a uma falta de compreensão. Uma falta de você entender o que a palavra diz. Ou por ignorância mesmo, você não entende, ou por relaxamento, ou por negligência. Portanto, não seja falta de juízo, mas buscar e compreender qual é a vontade do Senhor. Mas o que ele fala no versículo 18? Não se embriagar com vinho. Mas fazer o quê, irmãos? Cheio do Espírito. Onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, quando nós nascemos de novo, o que acontece conosco? Quando nós nascemos de novo, André? Vamos lá, a participação dos irmãos. Ligado ao Espírito. O que acontece conosco ligado ao Espírito? Ele vem habitar em nós.
Amém? Mas Paulo aqui está escrevendo para quem? É para ímpio ou para crente? Para crente. Se ele está falando com crente, o crente já tem nele a habitação do Espírito. Então, quando ele fala aqui enchei-vos do Espírito, ele está falando de algo a mais do que habitação. É você se encher do Espírito. Então a responsabilidade é nossa. Nossa responsabilidade. Nós buscarmos o Espírito do Senhor. Então, irmãos, Paulo fala da insensatez de não compreender a vontade do Senhor e de não se encher do Espírito. Então, os prudentes fizeram o quê? Elas buscaram conhecer, né, qual é a vontade do Senhor, discerniram a vontade e se encheram do Espírito. Mais do que a habitação do Espírito no nosso interior. Então ele fala o quê? Versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém, irmãos? Nosso irmão Robert Gouveia, ele fala o seguinte, naquele livro dele, né? A parábola das 10 virgens. Olha o que ele fala. A falta de vigilância delas, ou seja, das virgens nessas, a falta de vigilância delas nisso foi ou ignorância, não discernindo a necessidade e não se dando conta dela, a necessidade de se encher do Espírito, ou então foi um raciocínio tolo, não recebendo a advertência quando esta foi dada. Então, ou elas ignoraram, não buscaram conhecer a vontade do Senhor, ou foram alertadas e consideraram isso uma advertência que não precisava ser seguida. Irmãos, e uma coisa é a graça do Senhor pelo seu Espírito que gera vida em nós. Nós falamos semana passada que existem esses dois aspectos do Espírito. Porque o azeite representa o Espírito, certo, irmão? Isso não tem discussão. Isso não tem, assim, divergência, né? Mas o Espírito em nós, ele tem dois aspectos. O aspecto de vida e tem um aspecto de poder. Todos que nascem de novo têm um aspecto de vida, que é o aspecto de santificação, mudança de caráter, transformação. Isso todas as 10 tinham, irmãos. Mas existe um segundo aspecto, que é o aspecto que diz respeito aos dons do Espírito Santo. E não necessariamente uma coisa está ligada à outra, irmãos. Nós vamos ver isso onde? Lá em Mateus capítulo 7. Vamos ver lá? Mateus capítulo 7, versículo 21. Até o versículo 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que os irmãos percebem nessa passagem? Em Mateus capítulo 7, o Senhor, ele profere o Sermão do Monte para os discípulos, ou seja, são crentes. São pessoas que creem no Senhor, ou seja, eles têm o Espírito do Senhor. Mas o que acontece aqui, Nélio? Esses que chamam Jesus de Senhor, só quem pode chamar Jesus de Senhor é quem crê no Senhor, certo? O que eles falam para o Senhor, Nélio? Eles falam que fizeram o quê? Fizeram milagres. Milagres, expulsaram demônios, profetizaram, né? Fizeram muitas coisas em nome do Senhor. Como que eles fizeram isso, irmão? Foi pelo Espírito de vida que gera santificação ou foi pelo Espírito de poder? Pelos dons espirituais?
Entenderam a pergunta? Parece que é o segundo, né? Não foi pelo segundo? Parece que foi pelo segundo. Eles não tinham dons, irmãos? Dom de curar, profetizar. Mas eles tinham vida santificada? Porque o Senhor fala aqui, ó, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Eles tinham espírito de habitação, mas não tinham santificação. Mas tinham dons espirituais. Parece que a santificação vem primeiro. Não necessariamente. É isso que eu vou explicar para os irmãos. Não necessariamente. Oi? Então, lhes declarei, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticas o mal. Pratica o mal, pratica a iniquidade. Aquele que não segue a lei. Então, ele tinha uma vida iníqua, apesar de ser do Senhor. Mas ele expulsava demônio, ele fazia milagres. Isso ele só podia fazer, irmãos, porque ele tinha o dom do Espírito Santo. Interessante. Esse aí é o azeite extra que as virgens não tinham. O dom. O dom. Eles tinham o dom. Mas para você ser considerado virgem, Não tinha santidade. As virgens ter a tocha e participar da festa, né? Você tem que ter pureza, santidade, tem que ter obras e tem que ter o dom do Espírito Santo. Não é só o dom, não é só a santidade. não. Tem que ser os dois. Isso aí Onde nós vemos isso também em outro lugar na palavra, irmãos? Eu quero que os irmãos me citem, nas epístolas de Paulo, qual era a igreja que era cheia de dons espirituais. Qual era a igreja? Oi? A igreja dos Coríntios. E como que era essa igreja dos Coríntios, irmão? não tinha santidade. Não era cheia de problema? Não tinha testemunho? Não viviam em contendas uns com os outros? Não tinham pecado? E tinha um pecado tal que nem os ímpios cometiam, irmãos. E tinham vários dons. Eram repletos em dons espirituais. Tinham tudo, não faltava nenhum dom para os coríntios, irmãos. Então, uma coisa não necessariamente está ligada à outra. Porque os dons do Espírito, eles são irrevogáveis. Quando o Senhor dá, ele não pega de volta. Mesmo se você pecar, ele te deu, o dom é seu. Você pode até se afastar do Senhor, mas ele não vai tomar de volta esse dom que ele deu para você. Entendeu? Porque os dons do Senhor, eles são irrevogáveis. Ele não toma de volta, né? Então, Deus deu e deu. Deu para a pessoa, o dom é dela. Agora, a vida santificada, irmãos, fala de um caráter transformado. Já é um outro aspecto do Espírito na vida do cristão. Então, as prudentes tinham tanto o aspecto da santidade, tinham o aspecto da obra, e elas foram prudentes em também buscar os dons espirituais. Porque existem muitos grupos de cristãos hoje, irmãos, que eles falam o quê? Não, os dons hoje não são mais necessários. Os dons serviram lá para a igreja primitiva. E esses cristãos, irmãos, têm até uma vida santificada. Eles têm obras, eles têm santidade, eles amam o Senhor, eles esperam a volta do Senhor. E todo cristão, ele consegue viver assim, irmãos. Ele consegue impactar o mundo, mesmo sem ter dons espirituais. Ou seja, os dons espirituais não são, assim, tão necessários para a nossa vida cristã hoje. Mas eles serão extremamente necessários para a volta do Senhor. Para nós podermos participar da festa das bodas. Ou seja, o Senhor ele quer a plenitude. Ele completa. quer a plenitude. Ele não quer capeta. Se ele ensinou algo para a gente, ele quer completo para poder entrar nessa festa. Porque capeta na festa não vai entrar. Não vai. Agora, vem de gente sentar, eu ouvi muito isso. Vem sem perna, sem braço. Não. Tem um parâmetro, né? Algo que ele determinou. Portanto que as prudentes, as jarras estavam cheias. Porque havia uma necessidade, porque elas obedeceram à ordem do Senhor. Elas foram previdentes, né? Elas foram prudentes, não dava bobeira, né? Isso, porque, como a irmã falou, o Senhor ele nos dá um depósito completo. E às vezes a gente fica só com parte daquilo que o Senhor tem para nós.
Mas nós queremos tudo que o Senhor tem para nós, mas não queremos. Irmãos, quando eu li o livro, né, do irmão Robert Gouveia sobre esse assunto, e escutei ministrações sobre isso, irmãos, eu fiquei assim, sem saber o que fazer. Porque até então, para mim, uma vida santificada, né, trabalhar na casa do Senhor, ter obras, para mim era o suficiente. E não me atentava para a questão dos dons espirituais. Mas quando eu me deparei com isso, irmãos, eu pensei assim, o que eu vou fazer agora? E agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que rever tudo, irmãos, da minha vida. Porque eu também estou em busca disso, irmãos. Não é uma coisa que eu estou falando só para os irmãos. É uma coisa que eu estou falando para mim. Porque o que as virgens prudentes falaram? O que as nécias pediram, né? Dai-nos um pouquinho do seu azeite. As virgens prudentes, elas não falaram que era impossível dar azeite para as nécias. Elas não falaram isso. Não, é impossível te dar, eu não consigo te dar. O que eles falaram? Não. Se eu te der, pode ser que falte para mim. Por que elas falaram isso? Será que elas estavam debochando das virgens, né? Não, vai lá e compra com quem vende. Será que isso foi um deboche? Não, irmão, está falando verdade. Porque esse azeite extra, ele pode ser comprado. Diferente do azeite do Espírito Santo, que é a graça que gera a vida em nós. Isso só o Senhor pode dar. Eu não posso compartilhar essa graça salvadora com a Aline. Mas o dom do Espírito eu consigo compartilhar. Ela consegue comprar. Lembra de Elias e Eliseu? O que Eliseu falou? Não. Ele fala sobre isso, eu estou com medo daquele negócio. É? Ele fala que Eliseu tinha os olhos tampados. E aí agora eu tenho que estudar sobre esse negócio. Eu falei, como assim, Jesus? Olha. O que Eliseu pediu para Elias? Na cabeça. Porção dobrada. De quê? Do Espírito que estava sobre Elias. Agora eu te pergunto. Na época de Elias, na época do Antigo Testamento, o Espírito Santo habitava no interior do homem? Não habitava. Ele vinha sobre. Era o Espírito de poder. Então, mais uma confirmação que o Espírito de habitação, ele não é necessário para que haja o Espírito de poder sobre a pessoa. Né? Sansão tinha o Espírito de poder sobre ele. Vários personagens do Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre eles. Era o Espírito de poder. Era esse aspecto de poder do Espírito. Então, o que aconteceu com Elias e Eliseu? Pô, coisa difícil você está pedindo, né? Mas se você me vir ali sendo levado, né? Sendo arrebatado numa carruagem, aí sim você vai ser concedido. Ou seja, ele estava comprando um azeite extra de outro irmão, que tinha para dar. Tinha o suficiente. Mas qual foi o temor das virgens prudentes? Eu não sei quanto que vai ser necessário para mim desse azeite quando o Senhor voltar. Então pode ser que se eu compartilhar contigo, falte tanto para mim quanto para você. Vai lá e compra. Poderiam até fazer isso. Mas o que aconteceu lá? Não tinha tempo suficiente. Quando elas foram correr atrás do azeite extra, chegou o noivo, fechou a porta, e depois que elas chegaram, e a gente não sabe, irmãos, a parábola não diz se na volta delas, elas estavam com azeite extra, elas conseguiram. A palavra não diz se elas compraram ou não. Diz que elas chegaram, mas a porta havia se fechado. Na parábola, não pro lado espiritual, apenas na parábola. O noivo é noivo de quem das 10? De todas? O noivo é Cristo. Não, mas na parábola, só. O noivo é Cristo. A noiva, ela é tirada de dentro da igreja. É a parte mais forte da igreja. Assim como Eva foi feita da onde? Da costela. Mas ela foi tirada da onde? Do corpo de Adão. Então a noiva é tirada do corpo de Cristo, que é a igreja. E foi tirada uma costela, ou seja, a parte mais forte do corpo de Adão. Então a noiva não é toda a igreja. A noiva são aqueles vencedores da igreja que se santificaram, que buscaram o todo do Senhor que ele tinha para a igreja, né? Essa é a noiva. Então, as virgens prudentes representam essa noiva, entendeu? Do Senhor.
Irmãos, é possível você ser um bom cristão, ter uma vida espiritual, ter santidade. Isso é suficiente para a nossa vida cristã aqui na Terra, iluminando o mundo em trevas. É possível você viver assim. E é possível você viver assim sem o azeite extra. Porque na jornada, nem as prudentes, nem as nécias usaram azeite extra, certo? Alguém usou azeite extra? Até elas acordarem, até a ressurreição? Ninguém usou azeite extra, irmãos. Ou seja, ele não é tão necessário para a nossa vida agora. Ele foi necessário quando? Na ressurreição. Aí sim que apareceu a necessidade e a imprudência das nécias. Mas quando que as virgens prudentes conseguiram azeite? Na ressurreição? Ou elas já adormeceram com esse azeite extra? Elas adormeceram com azeite extra. Apesar de não ser tão necessário para a vida cristã agora, irmãos. Já usavam o poder do Espírito. Elas tinham o dom, elas buscaram o dom, porque sabiam que iria ser necessário no futuro. Entendeu? Tem a ver com aquele depósito que Paulo fala, né? Qual depósito, né? Guarda o bom depósito. Tem muito a ver com isso, bom depósito. A gente tem que guardar esse bom depósito. Que é todo o conselho de Deus. É aquele versículo que foi colocado hoje lá no grupo de Judas, né? A fé que uma vez por todas foi dada aos santos. É por ela que nós temos que trabalhar, que batalhar, né? Não é só a fé inicial, aquela que a gente cria no Senhor e é regenerado. É a fé da caminhada, a fé de crer em todo o conselho de Deus, em toda a palavra. É por ela que a gente tem que batalhar, né? Então, irmãos, para agora, isso é verdade. Ou seja, nós temos que ter amor, temos que ter vida. E tem crente, irmãos, que fala que o amor é tudo. Ah, a gente vive em amor, vive fazendo boas obras, isso é o suficiente, irmãos. Irmãos, isso não é o suficiente. Quando o Senhor voltar, Ele vai exigir mais de nós do que somente amor. Porque muitos irmãos ficam presos a 1 Coríntios capítulo 13. Porque o amor tudo supera, né? O amor nunca acaba. O amor, irmãos, é necessário. Ele é o fundamento. Mas será que a passagem lá acaba aí? Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 13, irmãos. O amor é o dom supremo. Amém, irmãos? 13. Eu não vou ler o 13 todo, né? Mas a gente vê aqui que o amor, irmãos, ele é essencial. Ele é um fundamento. Mas o que ele fala no capítulo 14, versículo 1, irmãos? É para parar no amor, irmãos? O amor é bom? O amor é importante? O amor é fundamental? Ele é. Mas é para parar aí? Não, eu já amo, eu já vivo uma vida santificada, eu não peco, eu ajudo meu irmão, eu faço boas obras. Isso é bom, irmãos. Isso é excelente. Que nós possamos ter uma vida assim. Mas o Senhor, Ele vai exigir mais de nós. No milênio, irmãos, Jesus vai exigir algo extra. Ali dá exercício. Na versão do André? Exercer. Quer dizer, é igual músculo, né? Sim. Exercitar. Para poder o Senhor se agradar em humilhação e enviar. Quanto mais a gente exercitar, ele passa logo. Segue o caminho do amor e exercer por si os dons espirituais. Exercer, né? Contudo, especialmente o dom de profecia. Então, irmãos, quem quer o melhor da festa, quem quer participar das bodas, tem que experimentar o sobrenatural de Cristo. O sobrenatural do Espírito. A nossa vida não pode ser somente o natural, irmãos. Nós temos que experimentar o sobrenatural. Porque na era vindoura, irmãos, isso vai ser o normal. O normal na era vindoura vai ser o sobrenatural. E como que alguém que não conhece o sobrenatural vai participar das festas das bodas? Você não conhece nada sobre isso, irmão. Hoje nós temos que experimentar o sobrenatural. Nós temos que experimentar
os poderes da era vindoura. Onde é que foi que nós lemos isso na semana passada? Não foi lá em Hebreus, capítulo 6? Vamos abrir lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 6. Versículo, vou ler aqui a partir do 4. Que ele fala de alguns irmãos que foram iluminados. Olha o que aconteceu com esses irmãos. Capítulo 6, versículo 4. Alguns irmãos que foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. E o versículo 5, irmãos. Provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Então, esses poderes, Malvino, do mundo vindouro, eles podem ser experimentados hoje. Nós temos que buscar essa experiência, irmãos. Mas nós somos tão pequenos, irmãos. Nós somos tão imaturos que quando o irmão está doente no nosso meio, dificilmente a gente ora e aquela pessoa fica curada na hora. Dificilmente. Isso é um dom de poder do Espírito. Você orar, a pessoa que está aqui doente, irmãos. Você ora e ela é curada. Isso é dom de poder, irmãos. Isso é experimentar os poderes da era vindoura. Então, irmãos, na igreja primitiva, eles conheciam isso com abundância, irmãos. No começo da igreja, eles experimentaram isso tudo, irmãos. Tanto a vida interior, o testemunho, as obras e o poder do Espírito. Eles experimentaram, irmãos, o pacote completo. Todo o dispensar do Senhor, eles tiveram. Mas ao longo da história, eles buscavam. Não é nem em Coríntios, eu estou falando bem no início, né? Ali com os apóstolos, Pedro. Os discípulos foram capacitados. Vai e fazer discípulos. Já foram capacitados para fazer aquilo tudo que Jesus fazia. Então a igreja primitiva, ela experimentou isso em abundância. Tinha tremores quando eles oravam? Pô, eles oravam e acontecia o quê? Terremoto, irmão. Eles oravam e aparecia um anjo lá na prisão para libertar Pedro. Né? A sombra de Paulo passava assim, o resplendor da sombra dele curava. O lenço de Pedro, irmãos, curava. Isso é dom do Espírito, esse é poder. Falavam em línguas, irmãos. Eles tinham e experimentavam os dons espirituais com abundância. E nós, irmãos, ao longo da história da igreja, a história da igreja, ela foi perdendo isso tudo. Ela foi perdendo. Ela foi achando que isso não era mais necessário. Necessidade, insensatez. Não, isso foi só para o começo. Agora não é preciso mais os dons do Espírito. Mas isso foi parando por conta do pecado ou porque as pessoas pararam de procurar? Por causa da insensatez. Por causa da tolice. Não, isso aqui não precisa mais, não. Não preciso mais dos dons espirituais. Eu vou viver uma vida santificada, uma vida em amor, né? Vou fazer obras boas. Isso é suficiente. Quando que eles vão se aperceber que isso não é suficiente? Somente quando eu ressuscitar. Fala, cara. Pai, essas pessoas que o senhor falou que acham que apenas amor é suficiente, elas vão ser salvas, mas não vão reinar no reino de Deus, né? Não, elas vão ser salvas. Você está falando das virgens nécias, né? As insensatas. Elas são salvas porque são virgens. Elas têm obras. Elas têm vidas santificadas. E um conforto para o coração dos irmãos. Elas vão reinar com Cristo. Mas não entram no melhor da festa, que são as bodas do Cordeiro. Mas elas vão reinar. Porque elas não têm nada nelas de iniquidade para ser disciplinada no reino. Mas isso foi na festa da escritura. Era o galardão dela. O melhor da festa é quando o Senhor ele fecha a porta e fica o povo de fora. Então, vigiai, porque não sabe o dia que vai vir. Aonde que está o melhor da festa? Eu não achei. Como é que a gente pode saber que o melhor da festa foi no início? Está aqui no versículo 10
do capítulo 25 de Mateus, né? Jesus ficou por final. Isso. Aqui no capítulo 25, versículo 10 de Mateus, fala assim: E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Eu não sei se eu entendi a dúvida da irmã, mas aqui fala dessas bodas, dessa festa das bodas, entendeu? Não, eu não entendi ainda. Se uma parte do povo que estão mortos vão entrar nessa festa. Festa é uma maravilha. Boda Sim. é festa, é casamento. É. É maravilhoso, né? Mas não vai entrar, a porta foi fechada. Entendeu? Elas vão ficar de fora desse. Então, de fora da festa. Isso, vão ficar de fora da festa. Como assim? Aí vai ter uma festa, o Senhor está dando banquete, mas esses crentes não vão entrar. Não, tem muito crente que não vai entrar. Eu sei, mas eu não consegui ainda, meu espírito não... Ó, as virgens nessas não vão entrar, porque é como se fosse assim, Lucimar. Existe um convite para essa festa. Existe um convite. Convite, aí tá tudo escrito aqui, como você disse. Tem muita gente que acha, por exemplo, a gente vai fazer uma festa. A gente conhece muita gente, não conhece? Mas existe um número limitado de lugares na festa. Só porque eu te conheço, quer dizer que eu posso participar da sua festa? Não. Existem algumas condições. Eu vou fazer uma lista, vou fazer uma condição. Não, quem eu vou chamar para essa festa? Eu conheço muita gente. Não, eu vou chamar quem é mais íntimo meu. Quem me conhece mais na intimidade, né? Quem me considera. Então, essas pessoas que consideram o Senhor, essas que vão participar do melhor da festa, né? É como se fosse, eu amo você ali, mas nessa minha festa você não... Essa minha festa Não aqui, necessariamente eu amo vocês porque você não vive nessa festa. não, Mas não. tem outros que você vai priorizar por conta da limitação que você tem do... Então, mas aí essa festa seria o quê? O reino? Não, é o melhor do reino. É o melhor, é a parte melhor do reino. Porque o Senhor, ele é detalhista. Irmão. Esse galardão vai ser no dia das bodas. As outras Vai também ser vão no dia lembrar. desse galardão. Ele começa na parousia do Senhor. Começa ali. Então, aí vamos supor. E essas bodas vai durar todo o milênio. Mas Todo e as milênio. outras que não entraram nas bodas vão ficar aonde fazendo o quê? Elas vão reinar com o As Senhor. outras, as Nesses, vão reinar, mas vão ficar onde nesse momento da festa? Isso, o tribunal de Isso que eu não Cristo. entendo. No momento da festa, aonde que as outras vão estar? Vão ficar onde? Fazendo o quê? Cada um vai ficar numa posição. Porque lá em Coríntios fala que uma é a glória das estrelas, outra é a glória da lua e outra é a glória do sol. Cada cristão tem a sua glória no reino, tem a sua posição no reino. Então existe o melhor da festa. Porque a gente vai manifestar na volta do Senhor, a glória que a gente vai manifestar é de acordo com aquilo que a gente viveu aqui. Se a gente viver uma vida aqui rendida ao Senhor, a gente vai manifestar uma determinada glória. Então, dependendo da vida que a gente teve aqui, a gente vai aparecer diante do Senhor. Então, a gente vai ter uma posição. Imagina um governo. Eu acho que essa explicação vai ficar bem dada. Imagina um governo terreno. Existe o presidente, existe os governadores e os prefeitos. Agora, imagine um presidente que está em campanha eleitoral. Está em campanha. Ele está fazendo um trabalho ali para virar presidente. Quem a irmã acha que vão ser os ministros que vão compor esse governo? Que vão estar mais próximos desse presidente? Quem vai ser? Você não acha que vai ser quem ajudou ele na campanha? Estava perto, trabalhando com ele, distribuindo folhetim? Não, você estava comigo lá. Trabalhando na campanha. Ele vai estar onde? Ele vai estar onde? Ele vai estar lá no ministério, pertinho, governando com ele. Agora, eu que somente votei nele, eu não trabalhei com ele, eu somente votei. Eu vou estar onde? Eu vou ser um súdito do reino. Eu não vou estar governando com ele. Né? Eu vou estar no país com o governo que eu escolhi, mas não vou estar participando diretamente. Então, existe o primeiro escalão do governo, existe o segundo escalão, existe o terceiro escalão. É a mesma coisa no reino do Senhor. Então, o galardão é quando você está mais perto do Senhor, na eternidade. Né? Isso. Como se fosse isso, né? É assim. Porque tem uns que não vão estar tão perto do Senhor, né? Porque nem judiciário. Porque a mesa é grande, né?
E isso tudo vai ser decidido aonde, irmãos? No tribunal de Cristo. É lá que vai ser decidido. Não, o seu galardão é esse aqui. Uma direita e uma esquerda, né? O seu galardão não vai ser completo, vai ser menor. E você não vai ter nem galardão. Você vai para a disciplina. Que não é o caso das 10 virgens. Nenhuma delas vai ser disciplinada. A disciplina das virgens dessas, sabe qual é? A própria vergonha de não entrar na festa. A própria vergonha de ter sido colocada de fora é a disciplina que elas vão sofrer. Enquanto outros vão receber uma disciplina no lago de fogo, na Geena. Outros vão receber disciplina nas trevas exteriores. Outros vão receber disciplina na prisão. E na parábola das virgens, não diz nada sobre isso, irmãos, das virgens. Como é que acaba a parábola? Fala que elas vão para um lugar de ranger de dentes? Choro e ranger de dentes? Não fala. Fala que elas vão para as trevas exteriores? Não fala. Fala que elas vão para a prisão? Não fala. Então, aquilo que a palavra fala, a gente tem que falar. Aquilo que o Senhor não fala, a gente também não pode falar. Então, como assim as virgens nessas vão ser disciplinadas durante a era milenial? A palavra não diz isso. O que a palavra silencia, a gente também silencia. Fala, cara. Então, para as virgens estarem com tochas, tinha que estar escuro lá, não é? O mundo em trevas que a gente vive, é um mundo de escuridão, né? Abriu uma porta pro noivo lá. Mas essa porta se fechou e as 5 virgens nessas ficaram de fora. Sim. Então elas ficaram de fora, mas aonde? Onde elas estavam inicialmente? Pergunta difícil da criança, né? Né? Ela ficou lá na... Esse é o mundo espiritual. A gente está falando do mundo espiritual. E por cima, a tocha dela estava apagada, não é? Não, estava não. acesa, estava se apagando. Estava acesa. Não, mas ela foi comprar, Foi ela comprar. voltou e a porta tinha fechado. Isso, A porta estava fechada nela. isso. Então, elas estavam onde? Quando essa porta estava fechada para ela? A festa das bodas, ela vai iniciar nos ares. O Senhor ele vai vir, Satanás vai estar nos ares, ele vai ser destronado, vai ser mandado para a terra, né? Aí vai começar a tribulação aqui na terra. Enquanto isso, está tendo nos ares com o Senhor uma festa, né? Nos ares, nas regiões celestiais. É aí que elas vão estar. Mas elas vão estar do lado de fora da festa. Elas já vão ter ressuscitado. Não vão estar aqui na terra, vão estar nos ares, mas não na festa, entendeu? Não, aí depois veio o tribunal de Cristo e cada um vai tomar sua posição no reino. É uma sequência de acontecimentos, entendeu? Irmãos, então a diferença, qual é, irmãos, das prudentes e das nécias? O azeite extra, o óleo extra, que umas tinham e outras não tinham. Onde é que a gente vê isso na palavra, em outra passagem? Vamos lá, Atos, capítulo 19. Atos 19, versículo 2. Eu vou ler a partir do versículo 1, tá? Atos 19, 1. Isso. Os irmãos conhecem essa passagem, só vou relembrar os irmãos para nós nos apercebermos de um fato. Fala assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo chegado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: quem que Paulo achou ali, né? Alguns? Eles eram salvos? Eles tinham o Espírito Santo como habitação? Mas o que Paulo perguntou para eles? Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então eles eram crentes, mas não conheciam nada do Espírito, irmãos.
que eles fizeram aqui? Paulo, impondo as mãos, veio sobre eles o quê? E o que eles fizeram? Falaram em línguas, dom do Espírito, ou seja, eram crentes, criam no Senhor, eram discípulos, mas não conheciam nada dos dons espirituais. Não ouviram falar. Então o que Paulo fez? Passou dele para os discípulos. É como se fossem as virgens nécias procurando alguém para comprar o óleo. Né? Paulo aqui impôs as mãos e eles foram cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? Está vendo a diferença do que é espírito de habitação e do que é espírito de poder? Muitos cristãos hoje têm o espírito de habitação e não conhecem nada do espírito de poder, irmãos. Então é como se Paulo tivesse perguntado para eles assim: vocês pertencem às virgens prudentes ou às virgens nécias? É como se Paulo tivesse perguntado isso, né? Eu consigo ver consigo ver as tochas, vocês com as tochas, mas vocês não têm, além delas, a vasilha com óleo? Cadê o óleo de vocês? Vocês só têm as tochas? Ah, não, vamos lá, vamos orar, vamos impor as mãos. Vê o Espírito Santo sobre vocês. Irmãos, eu ainda estou no aprendizado. Eu ainda estou na escola aprendendo essas coisas, irmãos, porque eu quero ser uma virgem prudente. Amém, irmãos? Mais um conforto, repetindo, as virgens nécias, elas vão reinar, irmãos. Elas não são excluídas do reino. Só não entram no melhor da festa, naquele ambiente restrito, que só quem pagou o preço para ter os dons espirituais que vai participar. Pai, o azeite extra, eles não são os dons espirituais? São os dons espirituais. Então, esse azeite extra na parábola é necessário para as virgens prudentes entrarem no reino, né? Isso. Então, Para entrarem no melhor da festa, não no reino, no mas melhor da se o festa. azeite extra são dons, o senhor não pode simplesmente adquirir um dom, né? Se o senhor não tem dom, o senhor não tem. Se o senhor tem dom, o senhor amém. O senhor não tem dom. Muito bom. Aí, como é que o senhor vai entrar no reino se o senhor não tem o azeite extra? Um exemplo, se o senhor não tiver. Muito bom, vou responder. Muito boa a pergunta que ele fez, tá, irmãos? Muito bom mesmo. Por quê? Ele perguntou, se você não tiver dom, como é que você vai entrar, né? Então, fala para os irmãos. Todo crente tem dom. Se você não tem dom, você não é crente. Porque todo crente tem dom. Mas o que você tem que fazer com esse dom? Tem que desenvolver. Tem que exercer. Porque o dom pode ficar parado. E você não exerce o dom que você recebeu do Senhor. Então você tem que buscar com zelo os melhores dons. Excelente coisa. Então todo cristão tem dom. Por exemplo, o Ryan nasceu de novo. O Senhor deu um dom para ele. O que ele vai ter que fazer? Com diligência, com prudência, trabalhar esse dom. Para que esse dom se desenvolva, para que esse dom cresça. Você vai descobrir estando no corpo. Deixando a vida crescer em você. Quando a vida cresce, o dom vai se manifestar. Entendeu? Agora, se você se afastar da comunhão, se você for para o mundo, esse dom não vai se manifestar. Você não vai discernir qual é o dom e como trabalhar esse dom em você. Então é no corpo que isso vai acontecer. Estando nas reuniões, lendo a palavra, em oração, aí você vai descobrindo e vai desenvolvendo esse dom. Até você ter uma vida de oração, né? De obediência, de relacionamento, de intimidade, como ele falou. Isso. Então, irmãos, 5 eram nécias e 5 prudentes. O que isso nos fala? 50% dos cristãos não são diligentes, não buscam os dons espirituais. Metade da igreja acha que não é preciso, acha que não é necessário. 50% se preocupa com isso, irmãos. É isso que a parábola nos diz. 5 são nécias e 5 são prudentes. O irmão Dino, ele fala o seguinte, Dino e Francisco: Deus tem que nos mostrar que a igreja é naturalmente sobrenatural. Entendemos? Deus tem que nos mostrar que a igreja é naturalmente sobrenatural. Deus está nos treinando para viver a realidade entre esses dois mundos. Como que alguém que não conhece nada do poder do Espírito vai poder participar
de uma festa em que esse poder vai estar manifesto, vai ser normal. Vai ser normal. Como que alguém que não conhece isso vai estar lá? Por isso que o Senhor fecha a porta. Pô. Entendeu? Então nós podemos experimentar os poderes da era vindoura. Porque a palavra, irmãos, nos recomenda em vários versículos. Para terminar, vamos ler alguns versículos que falam sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. 1 Coríntios 12, 31. O que o apóstolo nos recomenda, Nélio? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo os melhores dons. A gente passa por esses versículos, irmãos, e não se atenta. Não se apercebe. Buscar dons espirituais. Busca os melhores dons. Principalmente o quê? O de profetizar. Outro versículo que nós já lemos é 1 Coríntios 14, versículo 1. Segui o amor, mas buscai com zelo os dons espirituais. 1 Coríntios 14, versículo 1. Mas principalmente profetizando. 1 Coríntios 14, versículo 12. 1 Coríntios 14, 12. Pode ler. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai o quê? Progredir para a edificação da igreja. Mais uma exortação para buscar dons espirituais. Versículo 39. Versículo 39. 1 Coríntios 14. Isso é muito interessante, né? Pode ler. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, 40. mas faça-se tudo Decentemente. e conforme. Então, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. Porque o que pode acontecer, Lucimar? Onde é que a gente vai estar lá? A gente pode não receber o galardão completo. Último versículo para terminar. 2 João, capítulo 1, versículo 8. 2 João, capítulo 1, versículo 8. Ó, o Ryan aqui tá achando mais rápido que todo mundo, o Ryan. Né? Muito bem, parabéns. Para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Olha aí, Lucimar. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes galardão completo. Por quê? A gente pode receber parte do galardão. Plena recompensa. Por quê? A recompensa pode não ser plena. O Senhor tem um depósito completo para nós, irmãos, mas nós podemos perder isso. Cuidado para que ninguém tome a sua coroa. As virgens nécias não tiveram esse cuidado. Então elas não receberam o galardão completo, que é o quê? O melhor da festa. Galardão completo, irmãos. Elas perderam parte do galardão. Isso, irmãos, é vergonha. Elas e quem for considerado virgem nécia vai se sentir envergonhado naquele momento diante do Senhor. Como que eu pude ser tão tola? Como que eu pude ser tão nécia, insensata, de não ter buscado os dons espirituais? Eu podia estar lá, no melhor da festa, mas eu estou na porta e a porta está fechada. É como se a festa estivesse acontecendo no salão e ela está no pátio, escutando tudo. Ouvindo a música, o desfrute, olhando pela janela, mas está do lado de fora. Fica aí fora, que a festa está rolando. Você não vai participar. Quando acabar, a gente vai, Tribunal de Cristo, vamos resolver, né? Mas olha assim, imagina você do lado de fora de uma festa. A festa do seu pai. Não aconteceu disciplina, ela está ali, porque teve um que entrou na festa com vestes que não eram dignas. Ele foi lançado nas trevas. As virgens nécias não, ficaram do lado de fora da festa.
Então, irmãos, que nós possamos aprender a buscar os dons espirituais. Nós temos que aprender. Eu estou aprendendo, irmãos. Eu estou nesse caminho, eu estou nessa escola aí. Eu estou nessa escola. Dizem Né? dizem Então, que nós possamos considerar todo o depósito do Senhor, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Vigiai, porque não sabeis em que hora vem o seu Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor.